Política ambiental no Brasil e proteção jurídica. Quando se trata de política ambiental, de acordo com o que a gente já vem desenvolvendo ao longo do curso, nós podemos observar exatamente a perspectiva que, embasada na principal norma jurídica brasileira, que é a Constituição, todos os entes federados devem tratar da temática ambiental, em especial sob o ponto de vista protetivo. Então, aí nós conjugamos os artigos 23, os artigos 24 e 30 da Constituição para permitir todos os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, a incumbência de legislar sobre política ambiental na esfera de cada desses entes. Pois bem, a política ambiental brasileira efetivamente nasce por meio da Lei 6938 de 1981, que é a denominada Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. E aí, nós temos como idealizador dessa lei Paulo Nogueira Neto, um profissional bastante conhecido na área do meio ambiente, biólogo, professor da Universidade de São Paulo, ambientalista, primeiro titular da Secretaria Nacional do Meio Ambiente. Eu fiz até um comentário sobre ela, que ela nasceu, vamos assim dizer, 2 anos depois de Estocolmo, e por meio dessa personalidade, inclusive já foi homenageada no evento o Direito por um Planeta Verde, que é um instituto, principal instituto jurídico ambiental do país, realiza eventos anualmente, eventos bem relevantes sob o ponto de vista nacional e internacional. Ele fala o seguinte, em síntese, sobre sua obra, vamos assim dizer. Ele confessa que nunca parou para pensar na chamada dimensão da importância da lei que criou. Embora reconheça que ela foi uma lei fundamental, pois aperfeiçoou o tratamento dos assuntos de meio ambiente, uma vez que as legislações anteriores eram esparsas e não havia o poder de polícia para coibir os crimes ambientais, ele achava que as coisas corriam naturalmente. Lembra que, no início, quando surgiram os estudos de impacto de meio ambiente, os empresários achavam que seria o fim do mundo. Hoje isso é uma rotina em qualquer empreendimento. Essa é uma mensagem que se reportou a ele, efetivamente, para demonstrar exatamente que ele não tinha noção do alcance que seria a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. É em cima dela que nós iremos tratar com mais detalhamento, sem esquecer que existem também, naquilo que lhe couber, de forma suplementar, de forma residual, a legislação de política ambiental também dos outros entes federados. Pois bem. A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que foi incorporada na Ordem Jurídica Nacional em agosto de 1981, ela proporcionou, no âmbito nacional, a inauguração de uma temática extremamente importante de cunho internacional, que fez com que o Brasil trabalhasse internamente a necessidade também de normas que regulassem a matéria. E aí veio a política nacional exatamente para estabelecer os objetivos, princípios, diretrizes, instrumentos, mecanismos de cunho sancionatório, premissas de ordem geral, no sentido de fazer com que a política ambiental, os anseios de Estocolmo, lá em 1972, pudessem ser implementados, observados e cumpridos, respeitados dentro do Brasil. Pois bem,
A conjugação dos artigos 2º e 4º dessa lei, que é recomendável que faça a leitura, não é uma lei muito grande, mas vira e mexe nós iremos estabelecer o paralelo, é fácil fazer o paralelo daquilo que já estava previsto formalmente na Declaração de Estocolmo para aquilo que está na Constituição brasileira, e nós já comentamos a respeito, como também não poderia ser diferente dentro da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é até anterior à Constituição de 88. Se ela é anterior à Constituição de 88 e ela está em vigor ainda, é porque os seus dispositivos, os seus artigos, eles não são incompatíveis, eles não são contrários à Constituição como um todo. De modo que nós podemos entender que a Lei de Política Nacional, ela foi recepcionada, foi recebida pela Constituição de 88. Estabeleceu como objetivos, em síntese, porque existem outros objetivos também, de acordo com a lei, a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. Essa particularidade expressa na norma, eu faço a interpretação no sentido de que já indicaria a perspectiva de viabilização do desenvolvimento sustentável, desde 1981. Muito embora não tenha esse nome, seja antes, inclusive, do relatório Brundtland, de 1987, nós podemos observar que existe uma correlação direta com a proteção, preservação e conservação dos recursos ambientais e mais desenvolvimento socioeconômico, que é a leitura que eu faço desse dispositivo que é considerado como inovador também. Lembrando bem que eu já fiz a diferenciação entre preservação e conservação. Quando a norma, seja a Política Nacional do Meio Ambiente, seja a própria Constituição, estabelece algumas nomenclaturas que são aplicáveis em matéria ambiental, nós teremos que fazer essa leitura com cuidado, evidentemente. Não pode-se pensar preservação para todos os casos, não pode-se pensar conservação para todos os casos, mas conforme a situação, é aplicável a preservação, que é o máximo de proteção, ou a conservação, que implicaria exatamente na possibilidade de racionalização do uso, em especial dos recursos ambientais. Também estabeleceu como objetivos, que reputo como importante, a imposição ao poluidor e ao predador, são conceitos similares, da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados. Essa primeira parte é importante fazer uma cisão dela em relação à segunda parte, exatamente porque nós falamos do princípio do poluidor-pagador, que estabelece a necessidade, obrigatoriedade de aplicação da sanção em relação àqueles que praticam de algum modo a poluição, degradação da qualidade ambiental, poluição, etc. Então, aí, esse dispositivo de 1981, ele impõe a obrigação de recuperar, aqui eu já fiz comentário sobre esse termo recuperação, que não é dos mais adequados, mas nós deveríamos pensar melhor, que seria reparação, seria um termo mais genérico, e ou indenizar. Então, pode ser o caso, por exemplo, em hipótese de desmatamento de uma vegetação sem autorização do órgão competente, a obrigação de promover a reparação ambiental daquele ambiente natural e, ao mesmo tempo, exigir-se do infrator a indenização pelos danos causados em razão daquela supressão. Então, aí começa a antever o grau e o nível e o montante abstrato das responsabilizações, em especial sob a ótica pecuniária. Valores, né? Fica caro a infração em relação ao meio ambiente quando gera responsabilização por parte do poder público. Mas também existe, na segunda parte desse parágrafo, a imposição ao usuário de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Então, nós observamos aí que não é só punição. Então, aquele que pode, de algum modo, de acordo com a legislação, que seja, por exemplo,
para o exercício de atividade ou empreendimento que cause degradação ambiental, que possa causar, seja potencial ou efetivamente causador de poluição, é possível, de acordo com a legislação, exatamente, tem que ter o amparo legal, que essa atividade de empreendimento possa funcionar, mas com aval do poder público via licenciamento ambiental. Então, a partir do momento que existe essa possibilidade, é exigido também uma contrapartida daquele que utiliza. Aí já não é infrator, porque ele estaria agindo de acordo com a legislação. Então, essa contribuição nada mais é do que a contrapartida que pode ser em compensação e ou mitigação dos danos ambientais da atividade e ou empreendimento. Mas nós podemos observar também uma outra face dessa questão, não necessariamente para fins econômicos, que traduz aquele princípio que nós comentamos, que é o do usuário pagador, que é, por exemplo, daquele que se deleita visitando um parque nacional, e é o que nós comentamos anteriormente. Como princípios, a política nacional estabeleceu que o meio ambiente é um patrimônio público. Esse patrimônio público, nós já fizemos alguns comentários a respeito, ele envolve o interesse de toda a coletividade. Naquele momento foi bastante importante, no sentido de tirar da esfera patrimonial privada, de que o meio ambiente em si ele pertencia tão somente ao indivíduo, ou grupo, ou empresa, para estabelecer que o meio ambiente ele é geral, é de todos, indistintamente, é direito difuso, como nós comentamos. Também estabelecer como princípio a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar, que é aquilo que nós comentamos como conservação dos recursos ambientais. Falou em planejamento, aí eu faço uma cisão desse tópico, para mostrar que planejamento nada mais é do que a gestão, a melhor gestão, aumentar a governabilidade, bem como diminuir as incertezas. É aumentar o poder de controle sobre algo e, ao mesmo tempo, estabelecer medidas que possam minimizar os problemas, os prejuízos, os efeitos negativos de qualquer atividade ou empreendimento. Então, a partir do momento que se faz um planejamento, a possibilidade de dar certo é muito grande. Mas esse planejamento, em matéria ambiental, ele exige exatamente uma qualificação daquele que vai elaborar o planejamento ou daqueles que irão elaborar. Grande parte dos casos é necessário, em matéria ambiental, a composição de equipes, no mínimo, multidisciplinares, mas o ideal seria interdisciplinares, pelo menos na atual ótica jurídica. E hoje nós observamos uma terminologia nova que fala da transdisciplinaridade, que é algo que vai além da interdisciplinariedade, que está tomando corpo também nesse contexto, no sentido de pensar além das regras objetivos aplicáveis aí a esses institutos da interdisciplinariedade e multidisciplinariedade. Então, o planejamento é uma ferramenta extremamente importante, está previsto formalmente aí na Lei de Política Nacional, na nossa Constituição. É algo que o poder público, como principal gestor aí da matéria ambiental, no interesse da coletividade, não pode abrir mão. Então, não há que se pensar no exercício de uma política ambiental de achômetro, de política ambiental de governo, política ambiental que seja pautada para uma determinada categoria, mas não. Então, é necessário o exercício do planejamento geral da matéria em si. E esse planejamento exige necessariamente, conjugando a Constituição, a Lei de Política Nacional com a Constituição, a participação da coletividade. E sempre a gente vai estar comentando sobre isso. Para que o planejamento ele seja legítimo. Essa é a questão. Estabeleceu como princípio também a fiscalização do uso dos recursos ambientais. Fiscalização por quem? Por parte de todos, efetivamente. Nós estudamos a Constituição que o dever de proteger é responsabilidade compartilhada do poder público e coletividade. Mas a principal missão exatamente é de quem? Do poder público.
via, como exemplo, os órgãos ambientais, mas não só os órgãos ambientais, as polícias, o Ministério Público, o Poder Judiciário, toda a estrutura do poder público. E a sociedade, individualmente considerada ou coletivamente. Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas. Então, não, é muito complexo não trabalhar essa temática sem que haja estímulo pecuniário realmente, a realização de estudos, pesquisas para valorizar os bens ambientais, usá-los de modo adequado, se for o caso, protegê-los de modo mais efetivo, mas sem pesquisa, sem tecnologia que permita a otimização, não só da proteção, como da utilização dos recursos ambientais, é algo que torna bastante preocupante uma eventual política nesta matéria. Então, a partir do momento que se pode usufruir do bem ambiental, necessário se faz exatamente fazer isso de uma forma mais qualificada, uma forma mais controlada, uma forma mais cientificamente aprovada. Estabeleceu como princípio também a recuperação de áreas degradadas e proteção das áreas ameaçadas. Então, não basta aquelas que já ocorreram danos, mas também aquelas que estão ameaçadas de ocorrência de danos, de lesão, de prejuízo, de degradação, de poluição. Como eu falei, o termo recuperação não é dos melhores. Deveria estar expresso reparação, que seria mais adequado de acordo com a própria Constituição, apesar da Constituição também estabelecer terminologia, em alguns momentos falar em recuperação, outros momentos falar em reparação, mas reparação é um termo mais genérico, seria um pouco mais adequado. Não quer dizer que nós, na interpretação da norma jurídica, da lei em si, nós não possamos fazer a transmutação dessa nomenclatura. Então, nós poderemos fazer essa interpretação para aplicar o melhor de acordo com o contexto da norma, que seria exatamente reparação. Já comentei sobre a educação ambiental como princípio constitucional, como princípio de Estocolmo, que a educação ambiental ela tem legislação específica em nível nacional, em nível estadual, em nível até municipal, de Boa Vista. Nós temos a educação ambiental permeada no Brasil como um todo, e não só no Brasil, como em outras nações ditas democráticas. De modo que a educação ambiental é uma ferramenta extremamente importante, eu acredito muito na educação ambiental, para moldar a sociedade como um todo do futuro, a sua melhor relação com o ambiente do qual vive, do qual utiliza, do qual usufrui. Então, a educação ambiental ela não pode ser pensada tão somente dentro daqueles que estudam efetivamente, mas também da sociedade como um todo. Diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, a partir do momento que estabeleceu objetivos, princípios, necessário é exatamente dar um rumo. E esse rumo são as diretrizes que deverão ser seguidas por todos, efetivamente, coletividade, poder público, para que possa viabilizar tudo aquilo que é almejado, tudo aquilo que é previsto como importante dentro da política nacional. E aí as diretrizes estão lá no artigo 5º, e elas são formuladas por meio de normas, planos, que são os mecanismos que buscam viabilizar, por exemplo, o cumprimento dos objetivos, respeito aos princípios. Nós temos um exemplo significativo, bem relevante, que é a Agenda 21 que nós comentamos, que é um dos frutos da ECO 92, ou Rio 92. Então, o Brasil incorporou e vem adotando medidas no cumprimento da Agenda 21. É fácil fazer uma pesquisa na internet sobre a Agenda 21, o que o governo federal vem fazendo, o governo estadual, o governo municipal. Inúmeras reuniões já ocorreram e vêm ocorrendo em relação a essa temática. É muito em voga falar em Agenda 21 dentro do governo. Então, foram estabelecidos mecanismos de viabilização do cumprimento da Agenda 21. Até hoje está em voga, nós já participamos de reuniões de cunho estadual e municipal envolvendo essa temática, e até em Brasília, eu já pude participar de reunião envolvendo a Agenda 21 na perspectiva da sociedade civil, do governo constituído,
poder estabelecer a forma com que o Brasil efetivamente vai cumprir as premissas relacionadas ao dito desenvolvimento sustentável. Então, são mecanismos destinados, às normas e os planos que viabilizam a política nacional, são destinados a orientar a ação dos governos no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico. Pois bem, nós temos instrumentos, esse rol de instrumentos ele não é exaustivo, evidentemente, ele é só exemplificativo, a própria norma estabelece alguns outros, mas eu elenquei aqueles que são mais relevantes para a discussão, para pontuar realmente a importância dessa ferramenta, vamos assim dizer, que é a própria Lei de Política Nacional. Então, a visualização, vamos assim dizer, da política ambiental concretamente, ela ocorre por meio dos instrumentos. Quais os instrumentos que mostram no dia a dia que a política ambiental está sendo cumprida, como todos gostaríamos. Então, nesse contexto, nós temos o zoneamento ambiental, é um dos instrumentos que permite, que tem uma regulamentação, que permite o enquadramento das necessidades, das potencialidades em termos econômicos, em termos ambientais, em termos sociais, que compõem o tripé do desenvolvimento sustentável. Então, nós temos um instrumento extremamente relevante, porque a partir dele nós temos exatamente como se fosse um mapeamento qualificado do estado de Roraima como um todo, em todas as suas áreas, em especial ambiental, os recursos ambientais disponíveis, seja minerários ou não minerários, duráveis ou não duráveis, seja as potencialidades para a implantação de empreendimentos de toda a natureza, é o controle por meio desse zoneamento, estabelecendo as potencialidades de cada região do estado, daquilo que pode, daquilo que não pode, daquilo que deve ser preservado, daquilo que pode ensejar a ocupação espacial, seja por ambiente urbano ou não, seja para atividades de agropecuária, de indústria, de comércio, seja para permitir ou não a exploração minerária, ou estabelecer os mecanismos de quais as áreas mais apropriadas dentro do contexto do Estado, de modo que o zonamento ambiental ele é construído de modo compartilhado, integrado entre equipe interdisciplinar. Necessariamente tem que ter a composição de inúmeros profissionais da área do conhecimento científico para poder permitir que o zoneamento ambiental seja mais efetivo, de modo que o zoneamento ambiental é uma ferramenta extremamente importante no controle daquilo que pode e não pode, no conhecimento da potencialidade do Estado em todas as suas matérias. Nós já tivemos dois zoneamentos ecológicos econômicos, então, o ZE, construídos, mas nenhum deles validados. Inclusive, nós temos um zoneamento ecológico econômico que está em discussão até hoje, apesar da exigência ser já antiga, desde 2002, e da lei a partir de 1981. Vários estados no Brasil já existem o seu zoneamento ecológico econômico. A Amazônia Legal foi patrocinada para a construção do zoneamento ecológico econômico da Amazônia Legal, mas é algo que precisa de uma especificação, e aí isso ocorre no âmbito dos estados, com o seu próprio zoneamento ecológico econômico, que é um instrumento extremamente pertinente, importante para aqueles que queiram, por exemplo, investir em determinada região, conhecer aquilo que pode, aquilo que não pode, as regras, o caminho das pedras para poder exercer as atividades de forma legal. Então, zonamento ambiental ou zonamento ecológico econômico é um instrumento mais apropriado para essa perspectiva. Aí, falando sobre esse tema, nós temos um site, que é o site de Roraima, falando do zonamento ecológico econômico. Para a sua viabilização concreta e aprovação, tem que passar, e aí nós vamos estar falando um pouco mais também, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, que vira e mexe,
indica ressalvas, indica necessidade de correção de alguns textos a eles submetidos. Então, com a posterior aprovação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, vai para a chancela do Presidente da República, e aí sim teria validade oficial esse instrumento, que é muito caro em todo sentido, seja de valores gastos na sua construção, seja de importância para o Estado como um todo, a partir do momento que esse instrumento seja bem feito. Então, a questão é exatamente essa, é pensar na construção de instrumentos técnicos e científicos que seja bem feito para cumprir todos os papéis, todos os objetivos, todos os princípios estabelecidos ali na política ambiental e que sejam de interesse da coletividade presente e futura. Então, o zonamento ecológico não, para quem queira se debruçar mais sobre essa matéria, tem aí um site do governo estadual que mostra os seus contornos, os seus encaminhamentos, o estágio de andamento, e aí é só fazer uma pesquisa sobre esse tema. Pois bem, outro instrumento que nós já falamos como princípio constitucional ambiental, que é o da avaliação dos impactos ambientais. E aqui eu me reporto ao que eu já disse realmente, que é um instrumento prévio, um instrumento antecipatório à ocorrência da implantação de empreendimentos e atividades. Então, faz-se a análise técnico-científica por meio de estudos qualificados para verificar a possibilidade da implantação, sob o ponto de vista ambiental e legal, de algum empreendimento ou atividade que, de algum modo, possa utilizar recursos naturais, que possa ser efetivamente ou potencialmente causador de poluição. Então, a avaliação de impactos ambientais é um instrumento necessariamente preventivo. Outro instrumento que viabiliza, inclusive, um tópico específico é o do licenciamento ambiental, que eu não vou comentar muito aqui, só o que a própria legislação está estabelecendo. Ou seja, a política nacional considerou o licenciamento ambiental como instrumento de sua política. E, ao mesmo tempo, a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Por quê? O governo como um todo, de todos os entes federados, deve formalizar aquilo que considera efetivo ou potencialmente poluidores, seja em nível nacional, estadual, distrital ou local. E aí coloca em rol exatamente as atividades e empreendimentos que, para tanto, exige o licenciamento ambiental. E essa revisão tem que ser uma revisão constante, seja para acrescentar, seja para tirar. Geralmente o que ocorre é o acréscimo de empreendimentos e atividades em razão da dinamicidade da sociedade, da economia, da produção, e é isso. Outro instrumento é penalidades disciplinares ou compensatórias pelo não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. Então aí lembra diretamente o princípio do poluidor-pagador. A garantia de prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o poder público a produzi-las quando existentes. Aí é o princípio da informação ambiental, expressamente previsto, inclusive existe no âmbito nacional, seja em matéria ambiental, que é o Sistema Nacional de Informação Ambiental, seja em matéria de recursos hídricos, que também é o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que é o sistema que congrega informações em âmbito nacional relacionado à temática. Em razão da particularidade e importância dos recursos hídricos, existe um sistema próprio, diferente do ambiental. Então, esse tema é muito importante e obriga o poder público a disponibilizar as informações que existem, por exemplo, sobre qualidade do ar, qualidade da água, balneabilidade, que é muito ocorrido nos grandes centros. Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras. Esse cadastro técnico federal ele deve ser observado sob dois ângulos. Primeiro ângulo, cadastro técnico federal das atividades atividade e ou empreendimentos que atuam. Por exemplo, as pessoas jurídicas, as pessoas físicas até, que exercem algum tipo de atividade ou empreendimento que exija o licenciamento ambiental para o seu exercício. Então, em contrapartida, além do licenciamento ambiental, tem que ser feito o cadastro, tem que ter um documento a mais, vamos assim dizer, que é o Cadastro Técnico Federal, que permite um controle a mais sobre o exercício da atividade. Esse é um cadastro. A outra forma de
cadastro que eu comento é exatamente o cadastro técnico dos profissionais que atuam na matéria, aqueles que vão subscrever estudos ambientais que vão ser apreciados pelos órgãos ambientais, em todos os níveis federais, todos os níveis, né, vamos assim dizer, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, esse é uma forma de controle, no caso dos profissionais, para saber realmente o que pode, o que não pode determinado profissional, quais os estudos que ele pode subscrever, acompanhar e subscrever, evidentemente. Então, não é pelo fato de ser considerado como um consultor ambiental, seria um técnico, que pode simplesmente elaborar todo tipo de estudo que vai viabilizar algum licenciamento ambiental. Por quê? Porque é exigido dele exatamente uma qualificação. Então, nós não podemos misturar áreas do conhecimento científico. Então, os conselhos de classe, eles devem atuar efetivamente nesse controle, para que um profissional não entre na competência de outro profissional, para que uma equipe profissional ela seja adequada realmente para viabilizar, para chancelar determinado estudo que embasará um licenciamento ambiental. Então, o apoio junto aos órgãos ambientais dos conselhos de classe é fundamental, exatamente até para a valorização daqueles que são efetivamente qualificados. Uma parte ali, mas não é isso. Pois bem, nós temos a própria lei de política nacional, estabelece algumas definições, alguns entendem como conceitos. O conceito de meio ambiente nós já falamos no momento apropriado, que não é dos conceitos melhores, até porque a lei ela foi produzida pouco tempo depois de Estocolmo, então nós hoje falamos em outra contextualização do que é meio ambiente, o alcance do meio ambiente, as suas modalidades. Mas eu vou fazer um comentário em relação às demais definições que foram criadas pela lei. Primeira é a degradação da qualidade ambiental, que a lei considera, dentro do seu artigo 3º, a alteração adversa das características do meio ambiente. Algo muito abstrato. O que vem mais delimitado a partir do conceito de poluição, que é a degradação da qualidade ambiental, ou seja, a degradação da qualidade ambiental está dentro do conceito, da definição ou conceito de poluição, resultante de atividades que, direta ou indiretamente, aqui eu faço destaque ao direto ou indiretamente, para entender exatamente que o alcance para a configuração de poluição, ele é muito amplo. Então, não necessariamente as atividades ou empreendimentos que, de algum modo, diretamente causam dano ambiental, ou possam causar dano ambiental, seriam só elas sujeitas à responsabilização. Mas aquelas que, comprovadamente, que de cunho indireto ou indiretamente, causem ou possam causar danos, também estão sujeitas à responsabilização. Esse é extremamente importante, como matéria de proteção e prevenção, precaução aí de danos de ocorrência de poluição. Então, poluição é uma definição, um conceito extremamente amplo. E aí, a lei estabelece o que vem a ser poluição. É interessante, antes de fazer a leitura, de entender que poluição é praticamente... É difícil nós entendermos algo que nós praticamos no dia a dia que não seja poluição. Então, todos nós somos poluidores natos. Todos nós praticamos, de algum modo, direto ou indireto, poluição. Agora, a questão é exatamente essa. Qual o nível de poluição que pode gerar responsabilização? Porque não são todas as formas de poluição que nós praticamos que representaria a exigência de atitude, vamos assim dizer, do poder público para aplicação de uma responsabilidade. Ok? Pois bem, prejudiquem a saúde. Olha, cada tópico desse é um universo. Prejudiquem a saúde, a segurança, o bem-estar da população. O que pode entrar aí? Cada um pode fazer uma interpretação a respeito do alcance disso. E tudo pode caracterizar poluição.
seja ela praticada direta ou indiretamente. Outra forma, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. Afetem desfavoravelmente a biota. E biotas são todos os seres vivos que vivem numa determinada região. Então, qualquer conduta, que seja ação ou omissão, que represente algo nesse sentido, configuraria poluição também. Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, dentro deste contexto de poluição, é difícil nós antevermos condutas que não representariam poluição propriamente dita. A questão é, dentro desse contexto, analisar que tipo de poluição poderia ser praticada ao ponto de exigir uma atitude do poder público e responsabilização. Porque dependendo do grau, o nível, o alcance, não geraria responsabilização, não geraria poluição. Ok? Definições, continuação das definições. Poluidor, como eu disse anteriormente, poluidor é o mesmo que degradador, é o mesmo que infrator, é o mesmo que causador do dano, do risco. Então, poluidor é o gênero do qual fazem parte várias nomenclaturas, incluindo predador e aí vai. A pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. Aí, dentro, quem pode ser considerado poluidor? Todos, indistintamente. Não há que se falar em ressalva daquele que pode ser considerado poluidor. Como eu disse, eu repito, não são todos os poluidores necessariamente que são passíveis de responsabilização. Porque existem condutas praticadas no âmbito da sociedade como um todo, por exemplo, pisar no gramado, pegar um resíduo lá, um lanche, por exemplo, e jogar aquele lixo no chão, individualmente considerando, não uma quantidade muito relevante, muito significativa de produto. Então, fazer uma fumaça de pequena monta que possa, de algum modo, sem autorização dos órgãos, sem controle de quem quer que seja, mas de algum modo possa incomodar pessoas da circunvizinhança. Então, assim, são exemplos que podem não gerar responsabilização em razão da sua potencialidade. Então, a configuração de poluição em si e a alcunha de poluidor, para gerar responsabilidade, tem que ser algo que exija mais, algo que se enquadre, por exemplo, em normas. E aqui eu já estou me adiantando a responsabilização. Falando exatamente o quê? Porque o poder público, para poder imprimir uma responsabilidade ambiental contra quem quer que seja, é exigido exatamente a estar escrito na norma que aquilo é proibido. Qual grau que aquilo é considerado como passível de responsabilização? Nós temos aí como exemplo o artigo 54 da Lei 9.605 de 1998, que é a Lei dos Crimes e Infrações Administrativos Ambientais. E esse crime, ele fala de poluição. E quando ele fala de poluição, ele fala, ó, em níveis tais que possa prejudicar as pessoas ou mesmo o meio ambiente. Então, esses níveis tais já demonstram que não é qualquer nível que pode ser considerado como crime de poluição. Então, não é qualquer tipo de conduta que geraria responsabilização. Numa situação como essa, como é que fica, então? Não pune? Sob o ponto de vista da imposição do poder público, isso realmente pode acontecer. Não gerar uma punição. Seria mais uma repressão, entre aspas, de cunho ético, de cunho moral, em que, às vezes, as pessoas que estão próximas a essa, que praticou uma conduta indevida, vamos assim dizer, elas reprimem eticamente, por meio de um comentário, por meio de uma ação, por exemplo, em que repreenda a conduta daquele que praticou aquilo e aquela pessoa possa rever o seu ato e coletar o seu resíduo sólido ali lançado, rever o seu comportamento, para não ser alvo aí de chacota, de comentários. Mas eu pude... Na internet, isso eu acredito que seja fácil de ver, programas de televisão, já vi programa de televisão, por exemplo, fazendo
reportagem na Rua 25 de Março, lá em São Paulo. É uma rua muito famosa lá de um mercado livre, de mercado ambulante, e lá nessa rua a reportagem estava falando sobre a lixo realmente, né? A sujeira muito grande ali para tudo quanto é lado, e filmava algumas pessoas que estavam simplesmente com uma sacola, algo na mão e jogando no chão. Ia atrás das pessoas e perguntava assim, mas por que você jogou lixo ali? Tinha gente que recusava, falava, não, eu não joguei lixo não, rapaz, tá gravado aqui, olha aqui para você ver. Tinha pessoas que corriam, outros não. Mas algumas pessoas falam, não, tá, é porque eu não vi lixo. Aí a reportagem mostrava, mas pera lá, mas do lado tem uma lixeira. Então, aí alguns até voltavam, pegavam o seu resíduo que jogou no chão, o lixo, e colocava lá na lixeira. Então, mostrando exatamente a necessidade de nós revermos nosso comportamento individual e comportamento coletivo. Nós temos alguns outros exemplos, em nível nacional e internacional, de shopping, por exemplo. Deixa no shopping lá uma lixeira, do lado da lixeira uma garrafa PET no chão ali. E várias pessoas passam por esse local e simplesmente ninguém pega, tem a capacidade de pegar essa garrafa e jogar do lado, exatamente do lado, na lixeira, essa garrafa PET. E aí, quando uma pessoa resolve fazer isso, aí um monte de gente chega lá e começa a bater palma, né, parabenizar por aquele comportamento, mas deveria ser algo normal, né? Deveria ser algo rotineiro. Então, são condutas, são ações, às vezes, de ordem ético-moral que podem simplesmente gerar uma punição maior. Se a pessoa realmente se sentir, né, sentir que praticou aquilo errado e reveja o seu comportamento. Então é isso. Então não são todas as formas de poluição que gera necessariamente uma responsabilização estatal. Recursos ambientais são indicativos do que é meio ambiente, de acordo com a lei. Aí eu falei que o conceito de meio ambiente naquela época era bem limitado. Atmosfera, águas interiores, superficiais e subterrâneos, os estuários, o mar territorial, solo, subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Então, nós hoje temos o conceito ou definição de meio ambiente muito mais amplo. Pois bem, aí nós entramos em Sistema Nacional do Meio Ambiente. O que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente? O Sistema Nacional do Meio Ambiente ele não é uma instituição física, por exemplo. Você quer visitar um Sistema Nacional do Meio Ambiente, falar, eu vou lá em Brasília e vou visitar o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Não existe uma estrutura com essa nomenclatura. Porque é um sistema, é algo abstrato. Esse algo abstrato ele é representado por meio de instituições. E aí sim, se você vai ao IBAMA Brasília, ao IBAMA Roraima, ao órgão ambiental do município de Alto Alegre, ao órgão ambiental do município de Amajari, de São Luís, qualquer dessas localidades, você está visitando o CISNAM, porque o CISNAM é algo macro que representa o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Esse Sistema Nacional do Meio Ambiente é composto por instituições que buscam dar efetividade à política nacional do meio ambiente, em todas as esferas, todos os poderes constituídos, todos os entes federados. E aí o Sistema Nacional do Meio Ambiente ele é dividido em órgão superior, que é formado pelo Conselho de Governo, cujo presidente, coordenador, vamos assim dizer, o vice-presidente da República, com alguns ministros, dificilmente se reúne para discutir alguma temática ambiental. O mais relevante que nós temos aí é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o órgão consultivo e deliberativo do Conselho Nacional da Política Ambiental Nacional. Esse órgão consultivo e deliberativo já dá um indicativo do qual é o papel realmente do CONAMA. Então, aí nós temos, dentro dessa matéria, o indicativo aí do que vem a ser o CONAMA. Então, o CONAMA em si, ele tem um papel extremamente significante, ele tem uma representatividade da sociedade, do poder público, foi mitigada bastante a composição da sociedade no atual governo, e de outras instituições, houve um enxugamento, inclusive houve um esvaziamento dos conselhos, inúmeros conselhos que estavam ligados ao poder público, a partir do atual governo, e o Conselho Nacional do Meio Ambiente não é diferente. E aí
a imagem do site do Ministério do Meio Ambiente, do qual o CONAMA está ligado, efetivamente. E o CONAMA, ele tem uma missão extremamente relevante. Aí, nós observamos que o Conselho Nacional do Meio Ambiente ele é um órgão consultivo deliberativo, ou seja, ele serve de órgão de consultoria sobre matérias envolvendo a política ambiental nacional, e ao mesmo tempo ele delibera o que? Ele delibera por meio de recomendações, de normas, de moções. Em especial, nós destacamos as resoluções que são propostas e aprovadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tenha aplicação, são normas efetivamente, abaixo da Constituição, abaixo das leis federais, mas que tenha aplicabilidade no Brasil como um todo acerca de determinadas matérias. E a gente vai estar falando sobre isso, óbvio, que envolvendo meio ambiente. Então, a composição do Conselho Nacional do Meio Ambiente, nós temos aí o seu plenário, assim, o Conselho de Políticas Públicas Ambientais, nós temos grupos assessores, câmaras técnicas, grupos de trabalho, mas na realidade nós observamos em regra geral que o Conselho Nacional do Meio Ambiente ele é composto por vários atores. Na gestão passada nós tínhamos mais de 100 membros, então não há que se falar em toda deliberação gerar o envolvimento de todos os membros, então é dividido em grupos de trabalho, grande parte das temáticas, câmaras, para permitir realmente as discussões sejam mais otimizadas. Então, nós temos aí a presidência, nós temos entidades da sociedade civil, empresas da iniciativa privada, efetivamente, dos governos de todos os entes federados, e aí nós temos conselheiros sem direito a voto, no caso, o Ministério Público Federal. Esse site do CONAMA, ele mostra o caminho das pedras de quem é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, a sua importância na viabilização da política ambiental é extremamente destacada, de modo que o Conselho Nacional do Meio Ambiente tem esse papel, e a gente vai estar falando um pouco mais sobre ele dentro da aula. O órgão central da Política Nacional do Meio Ambiente é o Ministério do Meio Ambiente, do qual o CONAMA está integrado. Nós temos como executor, ou seja, aquele que vai viabilizar a política ambiental concretamente, tanto o IBAMA quanto o Instituto Chico Mendes, a gente vai comentar sobre eles. Os órgãos seccionais são os órgãos ou entidades estatais de política ambiental, dentre os quais nós temos aí o órgão ambiental do Estado de Roraima, do Distrito Federal, do Maranhão, de Goiás, e aí vai. Os órgãos locais são os órgãos municipais ligados à temática ambiental. Então, todo aquele que seja considerado como tal, necessariamente faz parte do Sistema Nacional do Meio Ambiente, cuja construção e elaboração e forma dos órgãos que compõem o CISNAMA pode-se utilizar efetivamente o princípio da simetria que nós já comentamos, de modo a permitir que o órgão ambiental local ele parta do pressuposto da configuração do órgão ambiental estadual e, por sua vez, o nacional. Não necessariamente tem que ser igual, como nós já comentamos. Então, o CISNAMA é composto por esses elementos que o integram. E aí, nós temos o papel do CONAMA. Não está aqui, não está escrito, mas o CONAMA, qual que é a missão do CONAMA? Uma das missões. Então, existem várias missões que a própria norma estabelece, que é o decreto 99274. Esse decreto ele regulamenta a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, trata de como deve ser efetivada a Política Nacional do Meio Ambiente. Ele é um decreto de 1990, ou seja, ele foi produzido quase 9 anos depois da Lei de Política Nacional, mas ali ele estabelece não só a estrutura do Conselho Nacional do Meio Ambiente, como também o funcionamento do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, essa representatividade ela está delimitada formalmente na norma, que é um decreto. Então, determinar, por representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais do poder público e a suspensão de linhas de financiamento. Estabelecer, privativamente, normas de controle da poluição de automotores, aeronaves e embarcações. Estabelecer normas sobre a qualidade do meio ambiente.
critérios técnicos para declaração de áreas críticas, saturadas ou em via de saturação, acompanhar a implementação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, monitoramento, avaliação, cumprimentos de normas ambientais, incentivar a criação e estruturação dos conselhos ambientais dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Regra geral, então, nós observamos que são essas as competências do Conselho Nacional do Meio Ambiente. E aí é interessante observar exatamente que, passei um slide, que essa estruturação do Sistema Nacional do Meio Ambiente, é importante nós observarmos que essa estruturação é em nível federal. No entanto, guardadas as devidas proporções, aquilo que ocorre em nível federal deve ocorrer também nos outros entes federados. Isso quer dizer que pode ser considerado como órgão central da política ambiental. Então, a estruturação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CISNAMA, ele deve ser visualizado também no âmbito dos demais entes federados, como, por exemplo, no Estado de Roraima. É considerado como órgão central, desta forma, da política ambiental do Estado de Roraima, a Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a FEMAR. Então, esse é o órgão central da política estadual. E qual que é o órgão central da política municipal do meio ambiente de Boa Vista? No caso, atualmente, seria a Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente. Qualquer outra nomenclatura, que às vezes muda o governo, muda a nomenclatura do órgão ambiental. Qualquer uma delas que indique exatamente que seria o órgão ambiental que teria como um dos papéis o cumprimento aí da política ambiental no âmbito estadual, no âmbito municipal. Esse é o órgão central. Ao mesmo tempo, considerado como órgão executor da política ambiental estadual, a mesma FEMAR, o mesmo órgão ambiental já citado. Sendo que, em alguns estados, nós podemos observar que existe a divisão do órgão ambiental em órgão ambiental propriamente dito, em órgão ambiental, em órgão de recursos hídricos, em órgão de proteção, em órgão que trabalha com unidades de conservação. Então, conforme a necessidade, conforme a realidade de cada estrutura dessas, do poder público, pode ser dividido em vários, que não deixaria de ser órgão executor da política ambiental. Então, nós poderíamos considerar como órgão executor da política ambiental nacional em nível local o mesmo âmbito ambiental, por exemplo, de Boa Vista, de qualquer município do país. Paralela à realidade do órgão consultivo e deliberativo no âmbito nacional, que é o CONAMA, nós aplicamos a mesma perspectiva também no âmbito dos estados. Então, o Conselho Ambiental de Ciência e Tecnologia estadual do Estado de Roraima é o órgão consultivo e deliberativo da política ambiental nacional no âmbito do Estado de Roraima. E o mesmo conselho, ou melhor, o Conselho Ambiental no âmbito municipal, que é o Conselho Ambiental do Meio Ambiente e Desenvolvimento, de Boa Vista, né? Ele tem um papel de órgão consultivo deliberativo no âmbito local. Então, guardadas as devidas proporções, é essa repercussão que tem o CISNAMA em todos os níveis governamentais. Lembrando que nós destacamos a importância não só dos órgãos ambientais executores, mas também dos conselhos ambientais, que nós iremos falar no licenciamento ambiental, que não há que se falar em funcionamento legal de um órgão ambiental sem, junto a ele, estar ligado um conselho ambiental, por exigência da estrutura normativa da legislação federal e da própria Constituição. Pois bem, complementando as missões do CONAMA e guardadas as devidas proporções aplicadas também aos estados, ao Distrito Federal, no particular do CONAMA, as suas reuniões são reuniões a cada 3 meses no Distrito Federal, mas podem ocorrer essas reuniões fora. A convocação pode ser feita pelo presidente. Quem é o presidente do CONAMA? É o ministro atual, ministro do Meio Ambiente, mas pode ser ministro conforme quem seja o gestor da pasta, Ministério do Meio Ambiente no âmbito nacional. Pelo princípio da simetria, o presidente do Conselho Ambiental dos Estados é o gestor da pasta ambiental. Essa é a regra que deve ser observada nos estados.
regulamentar a matéria sobre licenciamento ambiental, é o CONAMA. Então, nós temos aí inúmeras resoluções do CONAMA que estabelecem como deve ser o licenciamento federal. As principais são a 237 de 1997, a 01 de 1986, mas diversas outras resoluções existem e até são mais específicas, como, por exemplo, resoluções que tratam de postos de combustíveis, tratam de assentamentos rurais, que tratam de aterro sanitário, que trata de cemitérios, etc. Então, tem resoluções do CONAMA para tudo quanto é matéria. Então, no site que eu mostrei, do CONAMA, lá existe um campo falando sobre resoluções, e aí tem uma pesquisa, facilita bastante saber que tipo de resolução que tem para determinada matéria. Homologação de acordos envolvendo a responsabilização ambiental, realização de estudos de alternativas e possíveis consequências ambientais, decidir em última instância administrativa ou em grau de recurso mediante pagamento prévio para recorrer multas e outras penalidades impostas pelo IBAMA, isso é questionável. Mas é isso, a visão geral do CONAMA é órgão deliberativo e consultivo. Essa aqui é a questão geral. Consultivo de quem? Do Presidente da República, do Ministério do Meio Ambiente, quando instigado por outros órgãos, outras instituições também, isso é possível, mas nós podemos antever que o poder de regulamentação, no meu ponto de vista, é o que mais se destaca, em razão da aplicabilidade das normas em todos os âmbitos. Ok? IBAMA. IBAMA é uma instituição que representa o órgão executor da política ambiental nacional e foi criado pela Lei 7.735 de 1989 e é formada pela divisão de 4 órgãos, que é Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, SUDEP, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, Secretaria Especial do Meio Ambiente, que é aquela de 1974, e a Superintendência de Desenvolvimento da Borracha, que é a SUDEVIA. Então, essas 4 estruturas foram extintas para a criação do IBAMA. E essa nomenclatura do IBAMA representa Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Então, aqui, o que não for renovável já não seria missão do IBAMA. Com a finalidade de executar as políticas nacionais de meio ambiente referentes às atribuições federais permanentes relativas à preservação, conservação e ao uso sustentável dos recursos ambientais, e à sua fiscalização e controle, bem como apoiar o Ministério do Meio Ambiente na execução das ações supletivas da União. Então, um dos aspectos mais relevantes do IBAMA não é só fiscalizar, mas também licenciar, exercer o papel de órgão preventivo também. Então, é muito comum nós observarmos dos órgãos de fiscalização tão somente a missão de punição, mas não é só isso. De acordo com a própria legislação, amparado pela Constituição, os órgãos têm por missão adotar medidas de prevenção, dentre as quais tem lá a educação ambiental. Então, e dentro da própria lei, nós observamos que uma das áreas de atuação do IBAMA é o licenciamento ambiental de impactos de âmbito nacional ou regional. Aí nós começamos a adentrar no tema de licenciamento. Pois bem, nós temos aí, atualmente, o site do IBAMA, ele está em formação, o site antigo é esse que está na tela, e aqui mostra a missão do IBAMA, quais as funções, as atividades, mostra notícias das operações que foram desenvolvidas ou estão sendo desenvolvidas, exceto as sigilosas, evidentemente, os campos de atuação do IBAMA dentro das suas esferas de intervenção, tópicos relacionados à fiscalização, licenciamento, acesso à informação geral da população como um todo. Mas um dos pontos que eu acredito mais que se destaca em razão daquilo que nós já comentamos, em especial sobre o princípio da participação, o princípio da publicidade, o princípio da informação ambiental, as informações que o IBAMA eles divulgam a respeito da aplicação das responsabilidades ambientais com
com a lavratura dos autos de infração, de embargo, a realização dos estudos ambientais dentro do licenciamento ambiental, as licenças emitidas, todas essas informações tendo como fundamento a própria legislação. Em especial, destaco de novo que, regra geral, tudo deve ser divulgado, salvo sigilo legalmente considerado. Então, aí, o IBAMA é o órgão mais destacado, muito conhecido, inclusive o próprio IBAMA já teve alguns momentos na berlinda, vamos assim dizer, entre a década de 80 e a década de 90, em especial 90, alguns comentários surgiram de acordo com a lei que existia à época, que era a lei da fauna, está em vigor até hoje, naquilo que não foi revogado pela lei lei dos crimes ambientais, em que um determinado político, ele fez um comentário de que era mais fácil matar um fiscal do IBAMA do que matar um animal silvestre. Então, isso corre lenda a respeito dessa situação, não sei se é verdade ou não, mas o interessante é observar que naquele momento histórico, de acordo com essa lei da fauna, e na época já de construção do IBAMA, né, o IBAMA estava em franca expansão, o que nós podíamos destacar e observar era exatamente o poder de fiscalização, de atuação do IBAMA. E naquele momento, a lei em si, ela estabelecia que era crime inafiançável matar animal silvestre. É uma situação interessante desse comentário, exatamente porque o grau de reprobabilidade da conduta criminal ambiental era muito grande naquele momento histórico. Então, realça realmente essa questão aí da atuação do órgão ambiental estadual. Desculpa, o órgão federal, executor da política ambiental. Outro órgão executor da política ambiental em nível nacional está lá o Instituto Chico Mendes. O Instituto Chico Mendes, ou ICMBio, ele foi criado por meio da Lei 11.516, de agosto de 2007. É uma autarquia, tal qual o IBAMA, autarquia federal, e tem como principal missão executar ações da política nacional de unidades de conservação pertencentes à União. Então, nós temos os parques nacionais, estações ecológicas, nós temos reservas de proteção da fauna, reservas extrativistas. Então, nós temos vários exemplos de unidades de conservação e tem uma disciplina própria sobre isso, que trata da direito da flora e unidade de conservação, que fica disponível para quem quiser fazer. E outra missão voltada também para a unidade de conservação do ICMBio é executar as políticas de uso sustentável dos recursos naturais, renováveis e apoio ao extrativismo e populações tradicionais nas unidades de conservação federal de uso sustentável. Então, já adianto que existem as unidades de conservação de uso sustentável e de desenvolvimento de uso sustentável e de proteção integral. A de proteção integral, ela já indica preservação, o maior grau de proteção. Nós temos aí o Parque Nacional, nós temos estações ecológicas. E de uso sustentável, por exemplo, nós temos unidade de conservação, desenvolvimento sustentável, nós temos aí área de proteção ambiental, que permite um uso mais apropriado, aí, adequado, racional dos recursos ambientais. Fomentar e executar também a missão do ICMBio, programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e exercer o poder de polícia ambiental nas unidades de conservação. Então, o Instituto Chico Mendes, ele foi desmembrado do IBAMA exatamente nesse ano, exatamente com a perspectiva de facilitar a atuação do governo federal nessas duas frentes. E aí a perspectiva, naquele momento histórico, era exatamente de facilitar, da mesma forma, a condução dos licenciamentos ambientais de mega empreendimentos no Brasil, em especial hidrelétricos, que estavam atravancados, existiam críticas a respeito, por comportamento do IBAMA, ações do Ministério Público, da sociedade civil organizada, e aí idealizou-se a divisão
do IBAMA com essa perspectiva. Mas a divisão do IBAMA, tirando o mesmo, sem entrar gente, e com a mesma estrutura, só dividindo as missões, ela não facilitou como se gostaria. Mas hoje nós temos em mente que o Instituto Chico Mendes, nome dado a um ativista que era ligado ao presidente da República à época, que é o Lula, um ativista do Acre, bem conhecido em nível nacional e internacional. Então, a perspectiva é realmente de atuação desse instituto voltado especificamente para unidades de conservação. E aí, hoje, é totalmente desmembrado, o IBAMA tem uma missão, o ICMBio outras, mas nada impede que eles atuem em conjunto, dependendo da necessidade. E aí, nós temos aí, no caso do ICMBio, um site próprio, lá tá aí o link, qual é o funcionamento, qual a missão do ICMBio, qual o alcance do ICMBio, o que ele faz, quais são suas atividades, o que deve ser divulgado efetivamente, com base no princípio da informação, que aí ele está ligado lá ao princípio da participação e publicidade, que eu já fiz um comentário a respeito. Então, aí nós temos as principais responsabilidades do ICMBio. Existe um vídeo ilustrativo qual que é a função do ICMBio disponível para quem quer que seja. Então, está aí para poder auxiliar em qualquer pesquisa. No âmbito do Estado, de Roraima especificamente, que é o órgão sessional, como a gente viu lá no CISNAMA, a criação do órgão, ou melhor, a política ambiental do Estado de Roraima foi estabelecida pela Lei Complementar número 7 de 1994. No entanto, a FEMAR, propriamente dita, ela foi criada pela Lei Delegada número 4 de 2003. E a nomenclatura FEMAR, hoje, ela está em vigor desde 2011. E a estrutura da FEMAR, similar ao IBAMA, por exemplo, e ao ICMBio, porque a FEMAR ela congrega missões relacionadas às unidades de conservação e à política ambiental propriamente dita. Então, não há um órgão específico no Estado atualmente, isso pode acontecer no futuro, que trate de unidade de conservação. Então, tudo faz parte do IBAMA, da FEMAR. Da mesma forma, nós temos aí os recursos hídricos, que também compõem a responsabilidade da FEMAR, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Junto ao FEMAR, como eu comentei, existe o Conselho Ambiental, que é o Conselho Deliberativo e Consultivo da Política Ambiental do Estado de Roraima, que é a CEMACT. A nomenclatura é essa, fala de ciência e tecnologia, mas o termo ciência e tecnologia foi tirado do órgão ambiental. Antes a FEMAR era FEMACT, mas manteve essa nomenclatura, o que não prejudica o cumprimento de suas missões, guardadas as devidas proporções com aquilo que ocorre em nível nacional com o CONAMA, e é considerado como última instância recursal no caso de aplicação das sanções ambientais administrativas. Nós temos também, paralelo à missão do órgão ambiental, um outro conselho, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que tem a preocupação voltada para o cumprimento das missões relacionadas a essa temática. Nós temos a FEMAR, ela tem um site que busca disponibilizar, na medida do possível, com bastante dificuldade, às vezes não trava, às vezes não entra, às vezes não tem tudo disponível, mas nós temos aí o site que mostra algumas informações, as legislações pertinentes, as missões, notícias que sejam importantes, o licenciamento ambiental, que vira e mexe a FEMAR busca dar ênfase à atuação e à concessão de licenças ambientais, o cadastro ambiental rural, que está ligado mais aos recursos florestais, e ao mesmo tempo recursos hídricos, né? o modus operandi dos recursos hídricos. Tem muito para melhorar, mas pelo menos já tem essa informação geral aí dentro do âmbito da internet, que facilita alguma pesquisa também. No caso de Boa Vista, nós não temos um site específico. A informação relacionada ao órgão ambiental está dentro do site da prefeitura, mas também não tem um sublink, vamos assim dizer, para buscar informações.
Essa é uma deficiência no âmbito local que pode ser superada a qualquer momento e no futuro, que é o que se espera, efetivamente, e em especial nesse momento que nós vivemos. Ok. No âmbito local, o órgão executor da política ambiental local nesse slide está lá, Secretaria do Meio Ambiente e Gestão Ambiental, que já tem uma outra nomenclatura, que é Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente. E junto a ela tem o Conselho Ambiental, o Conselho do Meio Ambiente e Desenvolvimento, que é o CONSEMA. Guardadas as devidas proporções, é equiparado ao Conselho Ambiental do Estado e à da União, só que no âmbito local. Então, é o CISNAMA no âmbito local? Sim, qualquer um deles. Ok? Existe uma lei específica que trabalha esse tema, que é uma lei ordinária do município, 513, do ano de 2000. A sua estrutura é similar à do Estado e da União, não tem órgão que trata especificamente de unidade de conservação e muito menos de recursos hídricos. E o recurso hídrico eu coloco exatamente, nem poderia ter, levando-se em consideração a imposição constitucional, que o município, por exemplo, não é detentor de recurso hídrico, ou o recurso hídrico do solo, vamos assim dizer, os rios, igarapés, lagos, etc., ou pertence à União, ou pertence aos estados, de acordo com a Constituição. Então, essa é a realidade. Outros dispositivos importantes, não todos a gente vai estar discutindo, que trata da política nacional do meio ambiente. Nós temos o artigo 10 que fala do licenciamento, nós iremos discorrer ele num tópico específico. O artigo 12, extremamente importante, a gente vai estar falando dele muito, que exige, no caso de concessão dos benefícios e ou incentivos creditícios e ou fiscais, a exigência de licenciamento ambiental. Então, a partir do momento que as instituições financiadoras, geralmente bancos ligados ao governo, geralmente não, os bancos ligados ao governo, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, etc., para a liberação de qualquer tipo de benefício ou incentivo fiscal ou qualquer benefício que seja, para a implantação de empreendimentos e atividades, a instituição financeira exige exatamente a apresentação da licença ambiental por parte do interessado. Um dos requisitos, a própria lei assim estabelece. Problemas disso. Condicionarão a aprovação de projetos ao licenciamento e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA. Ou seja, então, além de apresentar a licença em si como um dos requisitos para a liberação dos recursos, por exemplo, é exigido exatamente que está sendo cumprido tudo aquilo que está dentro da licença ambiental, porque a licença ambiental não é só o papel. Toda licença ambiental, autorização ambiental, conforme o caso, exige lá o cumprimento de alguns compromissos, que geralmente se chama condicionantes. Condicionantes relacionados ao cumprimento das medidas de mitigação e compensação que foram aprovadas no estudo ambiental pelo órgão ambiental, medidas relacionadas à não utilização de área de preservação permanente, a não ampliação dos empreendimentos sem o aval prévio do órgão ambiental. Então, existem algumas premissas que o órgão ambiental avaliza, que deve acompanhar no monitoramento do licenciamento ambiental, que também pode impedir a continuidade da liberação de recursos públicos para esses empreendimentos e atividades. Então, é um sistema de controle bastante interessante. A outra situação que nós comentamos exatamente é a previsão da responsabilização na lei. O artigo 14, artigo 15 da Lei de Política Nacional estabelece responsabilidade administrativa, civil e penal de todo aquele que pratica poluição, efetivamente. Só que, como eu disse, não são todos os casos, são os casos mais graves, efetivamente são considerados como tais. Nós iremos tratar sobre o tema mais à frente na disciplina. Fala da atuação do Ministério Público, que é uma atuação obrigatória na responsabilização ambiental e não há faculdade. Nós temos aí a criação da taxa de controle e fiscalização ambiental como uma imposição legal mais recente, que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia conferido ao IBAMA. Então, é uma forma de propiciar mecanismos de fomento à atividade de fiscalização das próprias atividades e empreendimentos
que exige o licenciamento ambiental. É uma nova fonte de recurso aí do órgão ambiental federal. Guardadas as devidas proporções, eu já respondo a pergunta ao final do slide, falando em relação aos estados, Distrito Federal e município. Pode acontecer isso nas outras esferas? Eu entendo que sim. Isenção, entidades públicas federais, distritais, estaduais e municipais, filantrópicas, ou que praticam agricultura de subsistência às populações tradicionais. Outra previsão que tem nesse dispositivo é que a destinação deve ser restrita em atividades de controle e fiscalização ambiental. Isso é importante se destacar. Por que o legislador deixou bem claro isso, né? Restrita às atividades de controle e fiscalização ambiental? Exatamente porque não era destinado. Vamos dizer, no primeiro momento, a alteração do artigo 17, com a incorporação do pagamento da taxa de controle e fiscalização ambiental, não previa essa restrição. Então, a destinação estava indo para o bolo comum do governo federal e nada, ou quase nada, para o órgão executor da política ambiental nacional, que é o IBAMA. E aí veio uma alteração legislativa posterior, complementando que deve ser usado diretamente com essa finalidade. Esse é o fato gerador dessa situação. Nós fizemos comentário a respeito desse decreto, 99274 de 1990, que ele regulamenta a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, mas não só ela, as estações ecológicas também, que podem ser consideradas como unidades de conservação ou espaço territorial especialmente protegido. No resumo desse slide, eu só comento exatamente o seguinte, que em complementação às outras normas aplicáveis em matéria de responsabilização administrativa ambiental a cargo dos órgãos ambientais, de todos os entes federados e ao mesmo tempo do próprio ICMBio, nós temos uma incumbência mais específica, que é exatamente o quê? O estabelecimento de multa, de multa, a partir do momento que alguém possa praticar alguma infração, por ação ou omissão, que represente a inobservância dos preceitos estabelecidos e da desobediência às determinações de caráter normativo dos órgãos ou das autoridades administrativas competentes. Isso não tem em outra norma, que é exatamente o quê? A partir do momento que há, como exemplo, o descumprimento de uma resolução do CONAMA, por si só, possibilita o poder público de qualquer ente federado aplicar uma multa ambiental. E a multa, de acordo com a própria lei, foi estabelecida em bônus do Tesouro Nacional, que deve ser atualizada essa nomenclatura de acordo com a legislação específica. Então, isso quer dizer exatamente o seguinte: o descumprimento de resoluções do CONAMA, o descumprimento das exigências do próprio decreto autoriza a aplicação do sancionamento ambiental administrativo. Crítica em relação a essa situação, e aí eu resumo e o fechamento desse tópico. O governo, Estado, suga a iniciativa privada de todas as formas. Mas será que é legal, constitucional e moral? Essa questão eu coloco exatamente pelo fato de ser exigido do poder público, por exemplo, nós comentamos, o pagamento do cadastro técnico federal da atividade ou empreendimento. Fora o cadastro técnico federal, ou estadual, ou municipal, ou do Distrito Federal, em relação aos consultores. Fora o pagamento das licenças ambientais, que nós vamos observar que são várias as licenças ambientais. Geralmente a licença prévia de instalação e de operação. Então, tem pagamento em relação a essa situação. E aí por último, foi discutida e foi mencionada a taxa de controle e fiscalização ambiental. É bastante complicado, a partir do momento que existe muita cobrança, existe muita iniciativa por parte do poder público cobrando, exigindo, e não a contrapartida de orientação, não contrapartida de demonstração de como as regras funcionam. No dia a dia, nós observamos que a prática do cotidiano demonstra que existem situações de empreendimentos, inúmeras delas, em que os empreendedores simplesmente não desconhecem a norma jurídica, desconhecem como é que funciona o caminho das pedras. Então, às vezes, gera uma responsabilização, é responsabilizado, tem que responder processo, seja administrativo, seja judicial, de uma situação que sequer o empreendedor sabia ou tomava conhecimento.
É preciso mudar esse quadro. Essa é a perspectiva que eu lanço em relação a essa temática.